Olá, pessoal! Estamos iniciando a nossa terceira aula do curso Ginástica Rítmica Escolar Descobrindo Possibilidades, uma realização da FGDE, Federação Goiana de Desporto Escolar, em parceria com a CBDE, Confederação Brasileira de Desporto Escolar. O tema da aula de hoje é Elementos Corporais, Saltos. Na nossa última aula, tivemos contato com alguns equilíbrios e giros. Conhecemos alguns processos pedagógicos que podem ser utilizados com os alunos e algumas falhas técnicas que geralmente ocorrem durante esse processo e que podem ser corrigidas ao longo do tempo, quando se adquire mais desenvoltura na realização desses exercícios. Hoje, abordaremos outro item que compõe os elementos corporais, os saltos. Já vimos na nossa primeira aula que os saltos são exercícios que exigem potência muscular e força. Na ginástica rítmica, eles são caracterizados pela altura, amplitude e forma definida. A impulsão para o salto ocorre de duas formas, com impulsão direta ou através de deslocamentos feitos a partir de pequenos saltos, comumente conhecidos como galopes ou chassés. A aterrissagem é um momento que necessita de atenção, para que se realize o amortecimento do salto de maneira apropriada. Antes de se trabalhar os saltos propriamente ditos, um trabalho com saltitos é uma ótima opção para introduzir o tema e ir desenvolvendo as habilidades dos alunos. É bom lembrar que no primeiro momento é interessante deixar que as crianças realizem os movimentos de forma mais livre, a fim de compreenderem a dinâmica dos exercícios, para gradativamente ir acrescentando informações que as conduzam a uma execução mais aprimorada. Ilustraremos os saltos a partir de algumas possibilidades que serão apresentadas a seguir. Começamos pelo plié, pois consideramos um ótimo exercício para o aluno compreender o momento de impulsão e de aterrissagem. No plié, os joelhos se flexionam para a direção das pontas dos pés, de forma a não tirar os calcanhares do chão. Na sequência, ocorre a extensão dos joelhos, retornando para a posição inicial. O tronco é mantido no eixo para não se perder o equilíbrio. Na sequência, temos um exercício que no balé é chamado de sauté e é um dos primeiros a serem utilizado com as crianças para o trabalho de força, coordenação, controle motor e consciência corporal. Para a realização desse exercício, é feito um plié para o momento de impulsão, depois uma força é aplicada contra o solo no intuito de estender os joelhos de forma rápida e vigorosa. No ar, as pernas devem estar contraídas e os pés bem estendidos. Ao retornar ao solo, as pontas dos pés devem tocar primeiro e vão amortecendo o movimento. O plié finaliza essa fase de aterrissagem de forma segura. Os calcanhares chegam ao solo unidos. Um outro exercício muito utilizado para a preparação dos saltos é o chassé. Veremos ele sendo executado de lado e também de frente, sendo que a dinâmica do exercício é a mesma. Para a realização do chassé, é feito um dégagé ao lado, o peso do corpo é transferido para outra perna, passando por um plié. O plié é o que vai proporcionar o impulso desse saltito. É importante explicar o exercício de forma decomposta para os alunos mais iniciantes. Depois que ocorre a compreensão da dinâmica do movimento, pode ir solicitando que ele seja executado de forma cada vez mais ampla, até se chegar ao próprio saltito. Assim como no sauté, durante a fase de voo, as pernas devem se manter contraídas, unidas e os pés estendidos. E na fase de aterrissagem, é realizado um plié para que se amorteça a chegada do corpo ao solo. E assim será para todos os momentos de aterrissagem dos saltitos e dos saltos. O posicionamento dos braços pode ser livre num primeiro momento e gradativamente pode-se estabilizar as mãos na cintura ou solicitar outros posicionamentos mais avançados, como, por exemplo, os braços abertos.
É comum as crianças começarem a tentar realizar esse exercício a partir de um pequeno salto, porém, faz-se necessário explicar que o início se dá com os dois pés no chão e os joelhos flexionados, no movimento realizado de baixo para cima. Também é comum, no início, que as pernas fiquem separadas no ar. No decorrer do processo, quando o aluno já dominou a execução do exercício, essa falha pode ir sendo ajustada. Uma outra falha importante é não se atentar para as fases de impulsão e amortecimento da aterrissagem. Se os alunos permanecem com os joelhos demasiadamente estendidos, pode sobrecarregar as articulações, causando prejuízos físicos. Por isso, a fase da compreensão do plié se faz indispensável para a progressão dos exercícios. Agora, o chassé realizado de frente. A dinâmica é praticamente a mesma do exercício anterior. A diferença é que o afastamento das pernas que se dava de forma lateral agora acontecerá com um pequeno afastamento antero-posterior. Uma informação importante para esse caso é o posicionamento dos braços, que são responsáveis por auxiliar no equilíbrio do corpo. Posicione seus braços em formato de L, ou seja, um braço à frente e o outro ao lado, sendo que o braço que está à frente é sempre o braço oposto à perna de trabalho. Se a perna direita está à frente, consequentemente é o braço esquerdo que acompanha essa perna e vice-versa. Nesse sentido, também há a união dos pés no ar e a contração muscular. Pode-se realizar o exercício somente começando com a perna esquerda, contando que na sequência se repita somente com a perna direita. Uma boa opção também é ir alternando as pernas, enfatizando o trabalho de coordenação motora. Nesse último caso, existe a troca do posicionamento dos braços também, que para os alunos mais iniciantes pode ocorrer na altura dos ombros e para os alunos mais avançados pode ocorrer descendo os dois braços no prolongamento do tronco e elevando-os novamente já de maneira oposta, o que trará uma maior impulsão para o saltito. As falhas técnicas são praticamente as mesmas da versão lateral: não unir as pernas no ar e não respeitar a fase de impulsão e amortecimento, acrescendo-se agora o correto posicionamento dos braços que fazem diferença no resultado final. Passemos agora para um salto mais elaborado, contido no Código de Pontuação da Ginástica Rítmica, o salto estendido com giro de 360 graus. Um dos processos pedagógicos que podem ser realizados para esse salto é iniciado no solo. Com o corpo todo estendido, o aluno irá rolar de um lado para o outro, tentando se movimentar com o corpo bastante contraído. Esse exercício trará a consciência do tônus muscular que será essencial para a execução do salto posteriormente. Na sequência, os alunos irão girar com os braços ao lado da cabeça, na largura dos ombros, ainda tentando manter o corpo contraído. Esse exercício pode ser realizado tanto com o pé plano quanto com o pé em meia ponta. Já iniciando o salto, pode solicitar aos alunos que façam apenas um salto estendido no mesmo lugar, tentando permanecer com o corpo bem alinhado. Após essa etapa, já podem ir realizando um quarto de giro, respeitando a fase de impulsão e aterrissagem, tentando se equilibrar ao final antes de iniciar o próximo quarto de giro. Assim, até que se conclua uma rotação de 360 graus. Essa atividade também é ótima para trabalhar a noção espacial. Num segundo momento, quando os alunos já tiverem dominado a execução do quarto de giro, podemos aumentar a dificuldade, solicitando uma meia volta, seguindo as mesmas orientações. Uma grande dificuldade enfrentada na execução desse exercício é a manutenção do corpo estendido. Os alunos tendem a flexionar os joelhos ou abrir demasiadamente os braços,
gerando uma desestabilidade do equilíbrio e impossibilitando a execução correta do salto. O início do exercício pode acontecer com os braços ao lado das orelhas, utilizando somente a impulsão dos membros inferiores, e uma segunda opção seria o posicionamento de um dos braços na altura da cintura, para auxiliar na impulsão. Porém, é necessário cuidar para que esse braço que se iniciará embaixo percorra o caminho correto e não tire o aluno do eixo, causando um desequilíbrio que pode inviabilizar a execução do salto. Passemos agora para um salto que é comumente chamado de gallop. No gallop, os joelhos são elevados a um nível de 90 graus de forma alternada e, na sequência, retornam à posição inicial. Para a apreensão da técnica utilizada aqui, todos os exercícios que solicitem a elevação do joelho são bem-vindos. Demonstramos aqui o skip, que consiste na elevação de um dos joelhos, fazendo a figura de um passê no ar. Como já vimos nos exercícios anteriores, pode ser executado só com uma perna, depois só com a outra, também pode ser realizado de forma alternada, no lugar ou em deslocamento, com a mão na cintura, com os braços abertos ou se alternando em formato de L, dependendo da realidade de cada ambiente, de cada turma e do objetivo do professor. Uma outra boa opção é colocar um obstáculo no chão e solicitar que os alunos saltem esse obstáculo, tentando aumentar o nível de elevação dos joelhos de forma gradual. Finalizando o processo pedagógico do Gallup, sugerimos que o aluno eleve um dos joelhos e tentem executar a troca desse joelho pelo outro no ar. Facilitará bastante a compreensão desse salto, que na sequência já pode ser realizado pelos alunos, que terão tido bastante aporte motor para o alcance da técnica. Tesoura. O salto tesoura é bem semelhante ao galope. Há uma troca de pernas numa altura de 90 graus. A diferença é que no galope os joelhos estão flexionados e na tesoura eles se mantêm estendidos. Os braços também podem iniciar na cintura ou se posicionar abertos para dar estabilidade ao corpo. Nesse salto, há uma solicitação maior de força, principalmente na musculatura do quadril, abdômen e quadríceps. O processo educativo pode ser realizado de forma bem semelhante à abordada no galope, com exercícios que solicitem tanto a elevação das pernas estendidas a 90 graus, quanto a troca das pernas no ar, tentando manter a altura da perna. Alunos que possuam mais força e flexibilidade podem elevar a perna além dos 90 graus. Na mesma medida, os alunos mais iniciantes provavelmente não chegarão a essa angulação num primeiro momento, necessitando de maior tempo e trabalho específico para o alcance desse objetivo. O professor deve respeitar o processo de aprendizagem e a individualidade biológica de cada aluno. É comum que os alunos, na ânsia de elevar a perna cada vez mais alto, comecem a flexionar o tronco à frente, o que causa a eles a sensação de que a perna está mais próxima do rosto. Porém, essa execução é considerada incorreta. Na mesma medida, a extensão demasiada do tronco atrás pode até causar a queda do aluno, provocando acidentes. Portanto, essas duas situações devem ser evitadas com uma boa orientação do professor. Para os próximos saltos, que são mais amplos e mais complexos, abordaremos agora um outro tipo de preparação para a impulsão, que é conhecida no balé como assemblée. O assemblée é um exercício onde o aluno traz uma perna ao ar, não muito alta, a segunda perna segue o mesmo caminho, encontra a primeira no ar, as duas descem juntas até o solo. Esse exercício também é conhecido na ginástica rítmica como jump. Para ensinar os alunos, pode-se utilizar um obstáculo, onde o aluno já coloca a primeira perna devidamente posicionada e foca no trabalho
com a segunda. No processo de aprendizagem desse movimento, também é possível incluir um exercício que se chama cabriole, que tem a mesma dinâmica, porém a segunda perna encontra a primeira no ar e retorna ao solo primeiro. E em todos os casos deve ser lembrado de amortecer com um plié. O assemblé ou jump é muito utilizado para a impulsão de saltos que exigem uma maior altura e amplitude. Como é o caso do Grand Jeté ou Ejambé, que é o salto que abordaremos agora. O salto Grand Jeté consiste na realização de um afastamento antero-posterior das pernas, formando um ângulo de 180 graus no ar. A preparação para o salto pode ser feita a partir de um assemblé ou de um chassé. Uma opção para o processo pedagógico seria delimitar um pequeno espaço no chão e solicitar que os alunos ultrapassem essa marcação sem pisar no espaço delimitado. Podem ser utilizadas fitas, as próprias marcações da quadra ou qualquer objeto que indique um espaço. Os braços podem ser na cintura, abertos ou em formato de L, conforme já foi exposto nos saltos anteriores. Num primeiro momento, não há necessidade de solicitar gestos técnicos, pois a tarefa de saltar a demarcação já vai solicitar bastante da criança. Aos poucos, essa distância vai sendo aumentada, requisitando mais esforço e o entendimento da necessidade da amplitude dos membros inferiores durante o salto. As pernas necessitam de potência para alcançar uma altura ideal e para que ocorra o completo afastamento antero-posterior. Um exercício que pode trabalhar essa valência física é o Grand Battement, onde o aluno eleva uma perna de forma vigorosa até o seu limite articular em forma de batida e retorna à posição inicial, isso de forma repetida e controlada, tanto à frente quanto atrás, utilizando sempre as duas pernas. Na sequência, o aluno pode fazer uma transição entre a batida à frente e a batida atrás, já simulando o salto. E após todo o processo, podem-se iniciar as tentativas do salto propriamente dito. É um salto que exige muito do aparato motor e costuma levar um tempo até que o aluno consiga realizá-lo com segurança e precisão. As principais falhas cometidas nesse salto é a falta de amplitude, bem comum entre os alunos iniciantes, a flexão do joelho de trás e a descida da perna da frente antes que a de trás se encontre totalmente alinhada. E finalizando o nosso módulo de salto, iremos observar o salto corsa, que é parecido com o salto Grand Jeté, porém a perna da frente sobe com o joelho flexionado e a ponta do pé apontando para a perna de trás. Para iniciarmos o processo pedagógico desse salto, solicitamos aos alunos que façam essa figura no chão, a fim de que possamos corrigir e direcionar o correto posicionamento, tanto dos braços quanto das pernas. Lembrando que o joelho da perna de trás necessita estar bem estendido para que a figura corporal possa se formar. Para que possam começar a internalizar a dinâmica do movimento, também podemos solicitar uma corrida simples, porém com a intenção da extensão do joelho de trás, para que trabalhe a coordenação motora e a adaptação ao gesto técnico. O exercício skip, já abordado nessa aula, também pode auxiliar com a consciência de que o joelho precisa subir de forma explosiva. Alguns alunos podem sentir mais facilidade fazendo o salto corsa a partir do assemblé. Outros, por sua vez, podem preferir com o chassé. É importante que o professor ofereça ambas as possibilidades para que o aluno possa se sentir mais seguro e alcance melhores resultados. As falhas técnicas comumente encontradas nesse salto é a flexão do joelho de trás, a falta de amplitude do salto, não unir os pés ao final da realização do salto e a falta de sincronismo entre as pernas que podem prejudicar a formação da figura corporal esperada para o salto. Os braços são importantes aliados no processo de impulsão e também da manutenção do equilíbrio.
Portanto, assim que o aluno já tiver segurança, é importante ensinar e corrigir acerca do correto posicionamento. Não é bom para a estética nem para a qualidade do salto que os braços fiquem frouxos, para baixo ou em outros direcionamentos incorretos. E assim encerramos a terceira aula do curso Ginástica Rítmica Escolar, Descobrindo Possibilidades. Apesar de termos abordado esses saltos aqui na nossa aula, faz-se necessário enfatizar que existem muitos outros saltos registrados no código de pontuação da modalidade e também outras adaptações possíveis para o contexto escolar. Portanto, não deixem de pesquisar, continuar estudando e lembrar sempre de adaptar o conhecimento da modalidade ao seu ambiente escolar e à necessidade dos seus alunos, pois isso é o grande diferencial para um trabalho de sucesso. Nossa próxima aula abordará assuntos muito importantes para o universo da ginástica rítmica. Trataremos das ondas, dos passos de dança e dos elementos pré-acrobáticos. Não percam! Até lá!